Ó, artigo 313, boa, Diana. Diana tá atenta aí. Por isso que tá passando, viu, Diana? Parabéns aí. Provavelmente você passa aí nessa PCRN, né? Fica aqui pertinho da gente, né? Tá, quem persiste, pô, não tem como dar errado, não, velho. Paga o preço. Ó, o Giberlan também, essa galera aí, logo, logo sai as aprovações aí, né? Porque, assim, pessoas que estão comprometidas, né, com a caminhada, é isso, pô, comprometimento. Então, vamos lá. O 313, que são os requisitos de admissibilidade, como eu falei aqui no 313, vai dizer assim, ó, que nos termos do 312 será admitida a decretação da prisão preventiva. Aí vamos lá. Nos crimes dolosos, punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos. Tranquilo? Então, para eu representar ou o juiz decretar a prisão preventiva, a pena máxima superior, né, a pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Isso aqui é um pressuposto de admissibilidade importante. Tranquilo? Se tivesse sido condenado por crime doloso, em sentença transitada e julgado, ressalvado o disposto no inciso 1, artigo 64 do Código Penal. 3. Se o crime envolver violência doméstica familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo, pessoa com deficiência para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. É justamente aqui, ó. Tanto esse inciso 2 quanto esse inciso 3, existe uma divergência doutrinária grande. Por quê? Essa aqui é o caso que a doutrina critica muito da prisão preventiva ex lege. É uma prisão preventiva que ela decorre da lei, ou seja, a lei diz, ó, aconteceu isso, prisão preventiva. Então a doutrina vem dizer que não se pode, esse tipo de previsão normativa, não se pode fundamentar hoje, porque a prisão ela precisa da fundamentação feita pelo juiz no caso concreto. Tranquilo? O juiz, analisando o caso concreto, que vai decidir se há requisitos da prisão preventiva do 312 e se tem os requisitos de admissibilidade, os pressupostos de admissibilidade dos requisitos do 311. Quais os requisitos do 312, aliás? O do 312, manutenção da ordem pública, manutenção da ordem econômica, para assegurar a persecução penal, para assegurar a aplicação da lei penal. Tem que estar esses 4 requisitos e eu conjugo com os pressupostos de admissibilidade, que é justamente esse aqui, que o crime tem que ser superior a 4 anos, né? Com pena privativa de liberdade superior a 4 anos. E o crime tem que ser doloso. Então, o crime tem que ser doloso, porque, ó, dá uma discussão grande na doutrina para ver se o crime culposo pode ser decretado a prisão preventiva em crime culposo. E não se pode decretar uma prisão preventiva em crime culposo. Beleza? Porque expressa a previsão normativa dizer que o crime tem que ser doloso. Então vocês vão ver. Oi. Eita, desculpa. Pode ser. Nesse inciso primeiro, nos crimes dolosos punidos com pena privativa, eu posso fazer uma interpretação para dolosos tentados ou consumados? Sim. Tentados ou consumados. Sem medo de errar. Entendeu? Ok. Então, o fato do crime ter sido consumado não vai impedir que seja decretada a prisão preventiva, não. Tranquilo? Então, essas duas, ó, o inciso 2 e o inciso 3, que traz essa previsão normativa, né, do descumprimento para envolver violência doméstica familiar contra a mulher, que já traz essa previsão, a doutrina vem dizer que isso é inconstitucional, justamente porque tem que analisar o caso concreto e não pode decorrer da lei, diretamente da lei, a prisão preventiva. Parágrafo único diz, também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvidas sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecer, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Isso aqui é quase que uma condução coercitiva para a identificação. Porque se o Estado não obtém a identificação de alguém,
né? Se o Estado não obtém essa identificação de alguém, é possível a decretação da sua prisão preventiva, tão somente para qualificar ele. Então, não posso fazer essa condição coercitiva para interrogar, viu? Eu não posso fazer essa condição coercitiva para interrogar. Essa decretação dessa prisão preventiva vai ser unicamente para identificar o sujeito, para colher os elementos de identificação. Tranquilo? Ó, não é possível a decretação ex officio, de prisão preventiva em qualquer situação, em juízo ou no curso da investigação penal. Inclusive no contexto da audiência de custódia, foi o que a gente discutiu, sem que haja, mesmo hipótese da conversão, a que se refere o inciso do 310, inciso 2, prévia e necessária e indispensável provocação do Ministério Público ou da autoridade policial. Então, quer no âmbito da investigação, quer no âmbito do processo, eu preciso de representação da autoridade policial e preciso de requerimento do Ministério Público para decretar a prisão. Beleza? E aqui está a razão desse julgado. Ó. Adriano, mais um julgado aqui ó, de 2020, né, tanto do STJ quanto do STF, que diz, ó, ao suprimir a expressão de ofício, que constava no 282, parágrafo 2º, e do 311, lembra, Tamara, que eu disse que não lembrava, acho que foi quando cortou minha internet, que não lembrava se estava no 310 ou no 311, estava no 311, a previsão de ofício. Vedou de forma absoluta. 311, eu estou com. Isso, vedou de forma absoluta a decretação da prisão preventiva sem o prévio requerimento das partes. Quando no curso mediante requerimento do Ministério Público, não mais sendo lícito, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação ex officio do juízo processante em tema de prisão, de privação cautelar da liberdade. Ou seja, eu estou restringindo direitos, eu preciso de provocação, o judiciário precisa provocar. A interpretação do 310, inciso 2, deve ser realizada à luz dos artigos 282, parágrafo 2º, e 311, significando que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão de ofício da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial, Ministério Público, autoridade policial, ou quando for o caso do querelante, ou a vítima, né, ou do assistente do Ministério Público. Ficou claro aí? Então, ó, é o julgado da 5ª turma do STJ e o julgado da 2ª turma do STF. Beleza? 2020. Então, agora vamos à análise da liberdade provisória com ou sem fiança. Eu vou encerrar a aula por aqui, logo depois desse slide, porque antes vai assumir aí e vai puxar aí com vocês até 7 horas para não ficar tão cansativo, tranquilo? E aí a próxima aula a gente termina, né, prisão preventiva e temporária, entra ali nas nuances das cautelares diversas da prisão, né, do 319, e a gente encerra e eu começo prisão domiciliar para a gente dar mais uma caminhada, tranquilo? A concessão de liberdade provisória com ou sem fiança. A liberdade provisória funciona como uma medida de contracautela. Por que essa medida de contracautela? A prisão em flagrante já seria por si só uma medida cautelar. Lembra lá da nossa discussão, né, se a prisão em flagrante era uma medida cautelar ou pré-cautelar? O professor Aurélio Lopes Júnior fala que seria uma prisão pré-cautelar, porque a cautelaridade só vai se fundamentar quando o juiz converte, né, mediante representação ou requerimento, a prisão em flagrante e em prisão preventiva. Aí sim começa a cautelaridade. E, na verdade, segundo o professor Aurélio Lopes Júnior, é pré-cautelar porque ela tem uma função administrativa, né, de manutenção da paz social, né? Lembra lá daquela discussão, é importante vocês darem uma lida, porque possa ser que numa questão discursiva eu possa abordar esse tema. A prisão em flagrante já seria por si só medida cautelar, mas o juiz entende que não há necessidade de manter o indivíduo preso.
A liberdade provisória pode ser concedida com ou sem fiança, bem como aplicada com ou sem cautelar diversa da prisão. Então, ó, se o juiz, no caso concreto, perceber que, lembre lá, como eu falei, né, o próprio delegado pode conceder a liberdade provisória com o pagamento de fiança, tranquilo? Quando a pena do crime cometido não suplanta 4 anos. Quando não suplanta 4 anos, é possível que o delegado arbitre essa fiança. Tranquilo? Pode ser concedida com ser fiança como aplicada com sem cautelar diversa da prisão. Ou seja, se o juiz perceber que não há, no caso concreto, medida suficiente para manter ele preso, com base nos requisitos da prisão preventiva, e não é também possível a decretação da prisão temporária, né? Não teve representação do delegado ou requerimento do Ministério Público, o juiz vai conceder uma liberdade provisória com ou sem fiança, tranquilo? E também conceder uma cautelar diversa da prisão. Os crimes hediondos e equiparados são crimes inafiançáveis, conforme prevê a Constituição Federal, portanto, a liberdade provisória será obrigatoriamente sem fiança. É o que acontece justamente quando, por exemplo, se tem o cometimento de um crime hediondo ou equiparado, que é vedada a aplicação de fiança, deve-se, se não tiver pressuposto para aplicar a prisão preventiva ou a prisão temporária, deve-se conceder liberdade provisória. Poderia ter uma situação em que seria concedida ao autor de crime hediondo ou equiparado uma liberdade provisória mais benéfica do que aquele que seria dado ao autor de um crime afiançável. É justamente a crítica que a doutrina traz. Por quê? Traz essa crítica. Porque, por exemplo, no caso que os crimes hediondo ou equiparado não cabem fiança, né? Mas é possível que, mesmo não cabendo a fiança, o juiz possa decretar medidas cautelares de diversa da prisão, tranquilo? Como solução, a liberdade provisória sem fiança deverá ser obrigatoriamente cumulada com as cautelares de diversa da prisão, justamente o que eu expliquei agora. Prisão preventiva e prisão temporária. E a gente já falou aqui de algumas similitudes, né? E vou deixar para a próxima aula para a gente avançar um pouco mais nesse tema. Anderson, está por aí, Anderson? Se o professor Anderson quiser entrar agora. Pronto, aí, Anderson, tu assume um barco aí, que esse tema aqui de prisão preventiva e prisão temporária vai render ainda muito mais. Portanto, aí, vocês pegar também os códigos do professor Anderson aí, eu vou estar por aqui. Qualquer dúvida, vocês me falam. Não precisa de intervalo, né, velho? Eu acho que vai ter ali no máximo 1 horinha ou 1 hora e meia com o professor Anderson. E o pau vai quebrar aí. Antes, está contigo. Pessoal, ó, estou aberto aqui se quiser fazer alguma intervenção, alguma pergunta e tal. Que aí a gente vai tirando as dúvidas, beleza? Eu vou tirar aqui o slide da tela, o professor Anderson vai espelhar o dele. E vamos para frente. Olha, novo delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, o professor Anderson aí destruindo a prova. Possivelmente. Oi. Não, pode concluir aí que eu vou falar uma coisa aqui sobre a questão do tempo de aula, aqui, rapidinho, mas pode concluir a ideia. Possivelmente, né? Bicho, eu tô muito apreensivo, pô, com esse resultado, velho. Eu tô doidinho. Não consegui me concentrar, velho, nesses dias para estudar lá pro Paraná. E tá difícil. Até para preparar a aula aqui foi guerra hoje. Porque eu não consigo não, pô. Todo dia é uma conversa diferente, que as notas mudam e tal. Aí imagino como tá a cabeça, né, pô, nesse